Uma família estava em alto mar, aproveitando um dia tranquilo sobre as ondas. Mas, quando amanheceu, tudo havia mudado. A água simplesmente desaparecera, e diante deles se estendia um deserto árido onde antes havia o oceano. O pai, assustado, pegou o mapa e a bússola tentando entender onde estavam, mas o instrumento parecia ter perdido a vida, girando sem direção. Nesse momento, o filho apareceu trazendo 2 enormes caranguejeiras do mar, e a mãe ficou paralisada ao reconhecer aquelas criaturas. Eram animais que viviam apenas nas profundezas do oceano, a mais de 500 metros de profundidade. Isso só podia significar uma coisa: até o fundo do mar havia secado. O pai então correu até o iate, conseguiu uma bateria e restaurou o rádio. Para surpresa de todos, ao tentar o canal de emergência, alguém atendeu. Mas não era uma equipe de resgate, era um explorador submarino chamado Golda, que também havia ficado preso no leito seco do oceano. Após uma rápida conversa, o pai compreendeu o que realmente estava acontecendo. Eles ainda estavam no mesmo lugar, mas a água havia sumido porque os polos magnéticos da Terra haviam se invertido, mudando completamente as marés e arrastando a água para outras regiões do planeta. Segundo Golda, dentro de 7 dias o mar voltaria, e eles precisavam encontrar um local alto antes que isso acontecesse. Mas a costa mais próxima ficava a mais de 500 quilômetros, impossível de alcançar a pé. Já o submarino de Golda estava a 200 quilômetros, e ele, ferido, precisava de ajuda, justamente do cuidado da mãe, que era enfermeira. A família então decidiu partir para resgatá-lo. Enquanto reuniam suprimentos, uma figura solitária apareceu no horizonte. O pai pensou que fosse outro sobrevivente e, movido por compaixão, ofereceu-lhe uma garrafa de água. Mas assim que o homem bebeu, seu rosto se contorceu de raiva, e ele atacou o pai sem aviso. A mãe correu em desespero para protegê-lo, mas o agressor pegou uma lança e a cravou no peito do marido. Chocada, ela tentou fugir, mas o homem lançou novamente a arma e feriu seu ombro. Ela correu para o iate, trancou as portas e escondeu os filhos em um compartimento, segurando apenas uma pequena faca para se defender. Poucos minutos depois, o invasor arrombou a entrada e começou a procurá-la em cada canto da embarcação, sem saber que ela havia escapado por uma fenda no casco, contornando o iate para surpreendê-lo pelas costas. Mas antes que pudesse atacar, o cão de caça do homem a derrubou. No reflexo, ela matou o animal com a faca. O agressor ouviu o uivo do cão e correu para fora, encontrando apenas o corpo sem vida. Nesse instante, a mãe retornou silenciosamente e tentou atacá-lo, mas ele reagiu primeiro, derrubando-a com um soco e tentando estrangulá-la. Quando ela já não conseguia respirar, a filha, escondida em um armário, saiu segurando um sinalizador e atirou contra o homem. O fogo o envolveu, deixando-o inconsciente e incendiando o iate. A mãe agarrou os filhos e fugiu da embarcação em chamas. Lá fora, o pai já não respirava. E, para o desespero de todos, o homem também havia escapado do fogo. A família correu desesperada pelo deserto até encontrar uma fenda onde se esconder. Com os poucos suprimentos que restavam, a mãe avaliou que conseguiriam sobreviver por alguns dias. O filho, tomado pela culpa, mal falava. Fora ele quem prendera um balão naquela manhã para pedir socorro, e agora acreditava que foi isso que atraiu o assassino. Desde então, recusava até a beber água. Quando retomaram a caminhada, o perseguidor já estava novamente nos rastros deles. Durante a fuga, o menino avistou uma pequena lagoa e encontrou uma tubarão encalhada. Curioso, mexia em sua mandíbula quando a mãe o chamou, mas, ao olhar pelo binóculo, viu o homem vindo logo atrás. Tomada pelo pânico, ela puxou o filho pela mão e correu sem olhar para trás, atravessando vales e ravinas até que finalmente perderam o perseguidor de vista. Exaustos, diminuíram o ritmo, mas o menino, sem água havia dias. A mãe abriu a garrafa e descobriu que a tampa estava mal fechada, e quase toda a água havia vazado. Deu o resto ao filho, furiosa, culpou a filha por não cuidar direito do cantil. A menina, em lágrimas, respondeu que a mãe é que não havia protegido o pai. As duas discutiram com raiva, mas sabiam que precisavam continuar. Mais à frente, encontraram o casco de um avião caído em meio ao deserto e decidiram passar a noite ali.